Oi pessoal, tudo bom? Espero que esse vídeo encontre todo mundo bem. Meu nome é Amanda Lacerda, sou mediadora de Química do PVS há 2 anos, trabalho no Polo de Duque de Caxias e hoje eu vim aqui para ter uma conversinha com vocês sobre uma classe de compostos que a gente vai estudar um pouco mais a fundo, chamada sais. Quando a gente escuta a palavra sal, a gente já imagina logo sal de cozinha, né? Que é a primeira coisa que sal nos remete a sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é um composto chamado cloreto de sódio que está incluso na categoria sais. Ou seja, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é um sal, mas ele não é o único sal que existe. E qual é a primeira coisa que é interessante a gente saber sobre os sais? É interessante a gente saber que os sais, eles são compostos iônicos. E o que são os compostos iônicos? E qual é a primeira coisa interessante para a gente saber sobre os nossos sais? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que os sais são compostos iônicos. Certo, o que são compostos iônicos? São aqueles compostos que são formados através de ligações iônicas. As ligações iônicas, elas acontecem entre íons, certo? Ligações iônicas são ligações que ocorrem entre íons. Tá, mas espera aí. O que diabos é íon? Para quem não lembra, só para todo mundo ficar na mesma página, vamos conversar um pouquinho, relembrar um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre os íons. Íons são substâncias que apresentam carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser positiva, pode ser negativa. Tá? O importante é que íons apresentam carga elétrica. Então, qualquer substância que apresente carga elétrica é um íon. Se essa substância apresentar uma carga elétrica positiva, a gente chama de cátions. Os cátions, eles são íons que apresentam carga elétrica positiva. Então, se eu estiver falando de uma substância como o sódio, que é capaz de formar íon. Se ele tiver aqui uma carga elétrica positiva em cima, ele é um íon, ele é um cátion, um íon positivo. E aí a gente pode incluir também o Na+, a gente pode incluir o K+, a gente pode incluir Mg2+, que é o cátion magnésio, o cátion alumínio. Qualquer substância que tenha carga positiva, a gente chama de cátion. Ok, e se ela tiver carga negativa? Aí nós chamamos de ânions. Então, os ânions são substâncias, são íons, que apresentam carga negativa. Exemplos de ânions. A gente pode incluir o cloreto, o brometo, sulfeto. E tem alguns ânions mais complexos também, que apresentam oxigênio, por exemplo. O SO4 2-, o Na3-, todos eles têm carga negativa, então todos eles são ânions. Tranquilo? As ligações iônicas acontecem entre íons, entre cátions e ânions. Por quê? Cargas elétricas, né? A carga elétrica, ela se atrai. Então, o positivo e o negativo vão se atrair. Se eu pegar, por exemplo, o sódio e o cloro, eu posso juntá-los, né? Posso uni-los e formar um composto chamado NaCl, o sal de cozinha. Unindo através das cargas, carga positiva e negativa se atraindo e formando um composto. Essas cargas, elas se aglutinam através daquilo que a gente chama de retículo cristalino. Então, olha só, vamos supor que cada bolinha dessa, cada círculo vermelho represente um íon positivo e cada círculo azul represente um íon negativo, por exemplo. O NaCl, supondo que o Na+ seja vermelho e o cloreto seja o azul, olha só o que vai acontecendo com eles. Cada íon positivo ou negativo vai sendo circulado por íons de carga oposta. Então, aqui eu tenho um positivo com um negativo, com um positivo, com um negativo, com um positivo, com um negativo e por aí vai. Essa formação ela acontece tanto nesse plano quanto nos outros, como se fôssemos formando, né? Assim a gente vai formando os cristais desses sólidos. Por isso que a gente chama de retículo cristalino. Esse retículo cristalino, ele confere algumas características importantes para os nossos sais.
Primeiro, os sais, eles se apresentam na forma sólida. Alguns, eles são solúveis em água e tal, nós conseguimos solubilizá-los e tudo mais, mas de uma forma geral, eles puros, enquanto eles estão em um retículo cristalino, eles são sólidos. Esses sólidos, esses retículos cristalinos, eles são muito estáveis. E por serem muito estáveis, isso garante a eles propriedades como dureza, mas eles também são quebradiços. Se a gente pegar, por exemplo, um cubo de gesso, a gente consegue quebrá-los com facilidade. E, além disso, eles têm ponto de fusão e de ebulição extremamente altos. E o motivo para isso é que se eu tenho esse retículo aqui, essa junção muito estável, para eu transformar esse sólido num líquido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas partículas que estão muito juntinhas e afastá-las um pouquinho. Se esse meu retículo é super estável, não vai ser fácil, eu vou precisar dar muita energia para conseguir afastar essas moléculas, porque eu vou ter que tirá-las de um estado de estabilidade. Então, eu preciso de muito calor. E é por isso que para fundir um sal, eu preciso de temperaturas bastante altas. Reações de neutralização. Agora a gente vai falar sobre a formação desses sais. Como que esses sais são formados? Essas reações de neutralização a gente também chama, frequentemente, de reação ácido-base. E o motivo é porque elas são formadas através de um ácido e uma base, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho sobre ácido e base. Quando a gente estudou ácido, o que nós vimos? Que ácidos, eles são aquelas substâncias que, em água, liberam H+, certo? Quem são exemplos de ácidos que a gente pode ter? A gente pode falar do HCl, que é o ácido clorídrico. A gente pode falar do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. A gente pode falar do HNO3, que é o ácido nítrico. A gente pode falar do HBr, que é o ácido bromídrico. Enfim, todos começando sempre com hidrogênio, eles vão em água liberar H+. E as bases? As bases, a característica delas é que elas liberam em água OH-, lembram? Então, exemplos de bases muito comuns. NaOH, hidróxido de sódio. KOH, hidróxido de potássio. E o hidróxido de magnésio, o MgOH2. Nós temos o hidróxido de amônio, NH4OH. Outro hidróxido muito comum, hidróxido de ferro 2, FeOH2, hidróxido de alumínio, AlOH3. Todos eles vão liberar OH em água, tranquilo? OH-, hidroxila em água. Se eu reúno um ácido e uma base, a gente vai ver essa, em um meio aquoso, né? A gente vai ver essa reação acontecendo. Eles vão formar o quê? Eles vão formar um sal, que é a estrutura que a gente está buscando aqui, e eles vão formar água. Então, sempre que a gente tiver ácido mais base, o resultado dessa reação será sal mais água. Para a gente visualizar isso acontecendo, vamos aos exemplos. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem a reação ácido-base mais clássica do mundo, formando o sal mais conhecido do mundo, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio NaOH. Desculpa, NaCl. Como é que essa reação se processa? O meu HCl é um ácido. Por ser um ácido, o ácido clorídrico, ele vai liberar H+, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Já que ele vai liberar hidrogênio, eu vou separar o hidrogênio do resto da minha molécula. O que vai acontecer, então? Eu vou ter H+, certo? E um ânion. Se aqui eu soltei o H+ com uma carga positiva, quando eu for dividir o resto da molécula, eu vou pegar todo o resto, que no caso é só o cloro, e eu vou ter que manter o balanço de carga. Então, se aqui eu tenho uma carga positiva, o cloro ele vai sair com uma carga negativa. Show? Então, o HCl se divide em H+ e Cl-. Ótimo. E o NaOH? A minha base, ela libera OH-. Então, eu vou dividir aqui. O OH- vai para um lado e todo o resto vai para o outro, ok? Se eu vou liberar OH-, já vou tirar aqui a minha hidroxila, OH-. Ok. Eu
soltei esse OH- com uma carga negativa. Tranquilo? Então, do mesmo jeito que a gente fez com ácido, tudo que está do outro lado vai sair junto. Se eu tenho aqui uma carga negativa, tudo que vai sair aqui vai sair com uma carga positiva. A reação ácido-base, ela tem uma coisa que a gente chama de rearranjo de íons, é uma dupla troca. Que dupla troca eu estou falando? Eu tenho um cátion, né, um íon positivo, e um ânion. Aqui eu tenho um cátion e um ânion. Em vez de juntar os cátions e os ânions da maneira que eles estavam unidos antes, nós vamos rearranjá-los. Então, o cátion do ácido vai se unir ao ânion da base, e o cátion da base vai se unir ao ânion do ácido. Dessa forma, a gente vai conseguir gerar sal e água. Para nunca dar errado, a minha dica é sempre comecem com a água, porque quando a gente começa com a água, a gente já automaticamente balanceia a reação. Então, vamos começar pela água. Olha, eu vou juntar o cátion do meu ácido, que é o H+, com o ânion da minha base, que é o OH-. Ao uni-los, eu vou gerar o quê? HOH, ou seja, H2O, né, gente? A nossa molécula famosa de água. Então, um hidrogênio com uma hidroxila vai formar uma água. Perfeito. Agora a gente vai para o sal. Para o sal, nós vamos unir o cátion da nossa base, que é o Na+, com o ânion do nosso ácido, que é o cloreto, Cl-. Ao uni-los, a gente vai formar o quê? NaCl. Atenção, importante, muito importante. Nos compostos iônicos, e até em alguns moleculares, como é o caso dos ácidos, nós temos sempre o cátion na frente e o ânion atrás, ou seja, sempre aquela substância, né, aquela partícula que teria carga positiva na frente e a que tem carga negativa atrás. Então, olha aqui, NaCl, Na+, Cl-. Aqui, NaOH, Na+, OH-, sempre o positivo na frente. Show? Assim a gente nunca vai errar a fórmula. Então, nossa primeira reação ácido-base é a formação do sal de cozinha. HCl mais NaOH, um ácido e uma base, gerando NaCl, um sal, mais água. Tranquilinho, né? Para a próxima reação, então. Na próxima reação, o que nós temos? Nós temos um outro ácido e uma outra base. Nesse caso, o meu ácido é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, como todos os ácidos, vai liberar H+. Então, primeira coisa, vou separar o hidrogênio, já que ele libera hidrogênio, do resto da molécula. Então, separamos o hidrogênio. Quando ele liberar esse H+, a gente precisa se atentar a uma coisa. Aqui em cima, no ácido clorídrico, o ácido clorídrico ele só tinha um hidrogênio. Porém, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Então, eu não vou liberar um H+, que nem eu liberei ali em cima. Eu vou liberar 2 H+. Então, aqui eu vou sair com duas partículas de H+. Tranquilo? Percebam que para manter o meu balanço, se eu liberei 2 H+, eu liberei 2 partículas positivas. Todo o resto sai junto. Então, para o outro lado, eu tenho o SO4. Se eu tenho 2 partículas positivas desse lado, eu preciso ter 2 cargas negativas aqui, certo? Para manter o meu balanço. Então, o SO4 é 2-, tá? Aqui eu tenho uma partícula, uma carga positiva em cada partícula, e aqui eu tenho as 2 cargas negativas numa partícula só. E para a base? A base, a gente já conversou, ela se divide para liberar OH, né? Para liberar hidroxila, OH-. Então, vou dividir aqui, para um lado eu vou liberar o meu OH-. Para o outro lado eu vou liberar todo o resto junto, que é o potássio, com, se aqui tem uma carga negativa, uma carga positiva. Ok, fiz as minhas divisões. E agora, eu começo por quem? A gente conversou, para a gente nunca errar o balanceamento, começamos sempre pela água, só para ficar mais fácil. Então, vamos formar nossas moléculas de água. Eu vou precisar de um H+, e de uma hidroxila. Ok, vou formar uma molécula de água. E esse outro H+ aqui, o que vai acontecer com ele? Eu posso tê-lo assim separado?
Juntei esses dois aqui, formei uma molécula de água e acabou, tá show de bola? Não, não posso. Lembrem de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu não posso perder esse hidrogênio. Tudo que eu tinha aqui nos meus reagentes, eu preciso apresentar nos produtos. Esse hidrogênio não pode desaparecer. Eu preciso uni-lo com outra hidroxila para gerar outra molécula de água. Mas, caramba, como é que eu vou fazer isso se eu só tenho uma hidroxila? Simples, vou dobrar a quantidade de base. Então, se aqui antes eu só tinha um, eu vou colocar o meu 2ão aqui na frente e vou gerar 2. Só que eu não vou liberar somente duas hidroxilas. Eu tenho 2 do composto inteiro, então vai dobrar tudo. Se cada uma delas libera um K+ e um OH-, se eu tenho 2, eu vou liberar outro K+ e outro OH-, cujo O saiu de tamanho desproporcional. Então, agora sim eu consigo formar outra molécula de água sem ninguém ficar, entre aspas, sozinho, né? Sem ninguém ficar solto. Esse H+ vai se ligar a essa outra hidroxila e vai formar mais uma molécula de água. Então, show. Aqui, em vez de ter só H2O, eu tenho o quê? 2H2O. Percebam como a gente já está fazendo o balanceamento da reação. A reação já está saindo bonitinha com tudo que tem de um lado e tudo que tem do outro. Agora que eu já formei a água, toda a água está formada, eu preciso formar o meu sal. A gente tem aqui, para formar o sal, 2 cátions e um ânion. Tá certo isso? Sim, tá certo isso. Cada cátion tem uma carga positiva e o meu ânion tem 2 cargas negativas. Para eu conseguir neutralizar essas 2 cargas negativas, eu realmente ia precisar de 2 positivas. Então, eu ia precisar desse K+ aparecendo 2 vezes. Portanto, isso aqui está correto. Nós vamos unir tudo isso aqui e formar o nosso sal. Percebam, então, que a gente vai precisar do K, né, do potássio, só que ele aparece 2 vezes. Então, vai ser K2. E o meu ânion, SO4. Eles só são cátions e ânions quando eles estão separados. Quando eles estão juntos, as suas cargas estão sendo neutralizadas. Então, percebam que, tanto aqui no NaCl quanto no K2SO4, nós não apresentamos as cargas. As cargas são dos cátions e dos ânions. Isso aqui não é um cátion, isso aqui não é um ânion. Isso aqui é um composto iônico, onde os cátions e os ânions estão ligados, estão unidos. A nomenclatura de um sal, ela vai depender do nome do ânion e do nome do cátion, certo? Então, nome do ânion mais a preposição de mais o nome do cátion. O nome do ânion, ele deriva do ácido que dá origem ao sal, enquanto o nome do cátion deriva da base que dá origem ao sal. Para a base é bem tranquilo, porque o nome do cátion é o nome do metal. Com apenas uma exceção. Vamos ver essa exceção. O nome do cátion, por exemplo, se eu tiver o cátion Na+, Na é o símbolo do sódio, então Na+ é o cátion sódio. O Mg2+, é o cátion magnésio, porque Mg é o símbolo do magnésio. K+, K é o símbolo do potássio, então K+ é o cátion potássio. Al3+ é o cátion alumínio. Mas nós temos um cátion que é exceção, que é esse aqui, o cátion amônio. O NH4+, ele não é formado por um metal, eu não tenho nenhum metal aqui. Essa estrutura aqui, esse é o único cátion não metálico que vocês vão ver por aí, tá? Toda vez que eu tiver essa estrutura, o nome dele é amônio. Para o ânion, já não é tão simples assim. O que nós temos para o ânion? Eu dependo do nome do meu ácido para determinar o nome do meu ânion. Toda vez que eu olhar para um ácido e ele terminar em ico, o meu ânion vai terminar em ato. Toda vez que meu ácido terminar em oso, o meu ânion vai terminar em ito. E toda vez que o ácido terminar em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Lembra que além do ico, oso e hídrico, eu também posso ter
prefixos nos nomes dos átomos. Por exemplo, eu posso ter o ácido clórico e eu posso ter o ácido perclórico. Quando isso acontecer, ico não sempre termina em ato, o nosso prefixo, o per, a gente vai repetir, tranquilo? E o finalzinho vai virar ato. Então, por exemplo, o ácido clórico termina com ico, vai gerar o ânion clorato. Ácido clórico gera clorato. O ácido perclórico gera perclorato. A mesma coisa aqui no oso. Se eu tiver o ácido cloroso vai gerar o ânion clorito. Se eu tiver o ácido hipocloroso, eu vou gerar hipoclorito. Certo? E se eu tiver o ácido clorídrico, eu vou gerar cloreto. Esse lindo poema químico diz: bico de pato, formoso periquito, com ácido clorídrico não me meto. Olha as terminações todas aqui. Ico gera ato, oso gera ito e hídrico gera eto. Não consigo decorar essa tabela? Decoro esse poema. Então, vamos dar os nomes aos sais que nós formamos aqui no início da aula. Nós formamos primeiro o NaCl. O NaCl ele veio derivado de HCl e NaOH. Então, vamos a ele. Então, o NaCl é formado por ácido clorídrico e hidróxido de sódio. O meu ácido clorídrico ele vai gerar H+ e Cl-. Ácido clorídrico, lembrando do poema, com ácido clorídrico eu não me meto. Então, o ácido clorídrico vai gerar o cloreto. Ok, meu nome do ânion, que depende do ácido, eu já sei. Agora eu preciso do meu nome da base. O nome da base, na verdade eu não preciso do nome da base, eu preciso do nome do meu cátion. O meu cátion, ele é sempre o nome do metal. Então, se eu estou falando do cátion sódio, esse aqui, do metal sódio, esse aqui é o cátion sódio. Ok, sei o nome do ânion e sei o nome do cátion. Vocês se lembram do nome do sal, né? Nome do ânion, de nome do cátion. Então, o nome desse sal aqui vai ser o quê? O nome do ânion, que é a parte negativa, cloreto, de sódio, que é o nome do cátion, a parte positiva. NaCl, cloreto de sódio. Vamos fazer o próximo? O outro sal que a gente formou foi o K2SO4, que era oriundo do ácido H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico ele termina com ico. De acordo com o nosso velho poema, bico de pato. Então, terminou com ito, isso aqui é ato. O ácido sulfúrico vai gerar o sulfato. E, para o nome do cátion, eu só preciso saber que símbolo é esse. O K, ele é o símbolo do elemento potássio. Então, o K+ é o meu cátion potássio. Nome do sal é nome do ânion mais a palavra D mais nome do cátion. Então, nome do ânion, negativo, sulfato. D, nome do cátion, parte positiva, potássio. Portanto, o meu sal se chama sulfato de potássio. Então, tranquilo também, né, dar nome para os nossos sais. Agora vocês já sabem o que são sais, o que são compostos iônicos, o que são retículos cristalinos, que eles são sólidos, que eles são estáveis, que eles são duros, que eles são quebradiços, têm ponto de fusão e ebulição alto, são formados através de reações de neutralização ou reações ácido-base. Também sabem como dar nome para os cátions, como dar nome para os ânions e conhecem esse novo poema, essa nova estrutura lírica linda da língua portuguesa. Muito obrigada por ficarem comigo nessa aula e até a próxima, pessoal. Bons estudos!